bom dia para você. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar esse dia bem informado essa sexta-feira? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo dessa sexta, dia 3 de fevereiro. Vamos então ao cardápio de notícias do dia. Nova ABIN vai identificar e monitorar grupos radicais nas redes sociais. Anvisa aprova vacina contra a dengue para a faixa etária de 4 a 60 anos. Em Hong Kong, incêndio atinge arranha-céu de 42 andares em construção. E no Dia da Oração, a gente traz uma reportagem especial sobre a importância de conversar com Deus. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. A nova ABIN vai identificar e monitorar os grupos extremistas nas redes sociais. A ideia é que a agência se antecipe em questões de interesse público e atue com a inteligência. Vamos conferir. Acompanhar as organizações de grupos radicais contra a democracia é uma das prioridades da nova Agência Brasileira de Inteligência. A nova ABIN deve identificar e monitorar grupos extremistas nas redes sociais para se antecipar aos ataques, como os que aconteceram no dia 8 de janeiro. Os financiadores desses grupos vão merecer atenção especial da inteligência. Esta é apenas uma das mudanças na filosofia de atuação da agência, que deve passar por uma reformulação da atual estratégia. A linha de trabalho da ABIN está expressa na Política Nacional de Inteligência e na Estratégia Nacional de Inteligência. Esses dois documentos vão ser revisados. A ABIN também vai atuar com temas de interesse nacional, como o combate à miséria, ao aquecimento global, o desmatamento da Amazônia, ataques a povos originários, garimpo ilegal, entre outros assuntos que vão passar a ser pautas do órgão de inteligência. A ABIN foi criada no governo Fernando Henrique para ser uma agência de inteligência civil para contribuir com as políticas públicas. E o novo Bolsa Família foi lançado nesta quinta-feira em um evento no Palácio do Planalto e vai pagar no mínimo R$ 600 por família de baixa renda. O presidente Lula reforçou que o pagamento é só para pessoas em condições de pobreza. O Bolsa Família começará a ser pago em 20 de março. Cada família atendida receberá no mínimo R$ 600, além de benefícios específicos para cada perfil. Para atender a primeira infância, famílias com crianças de até 6 anos recebem R$ 150 por criança e R$ 50 para cada membro da família que tenha entre 7 e 18 anos. O mesmo valor será pago a gestantes. Aqui a gente volta com o formato de ter uma renda por pessoa que leva em conta, por isso, o tamanho da família. Ninguém recebe menos de 600, mas a gente trabalha, né, um programa que, por exemplo, nós tínhamos gente ganhando 600 numa família unipessoal e outra ganhando R$ 30. Então havia uma distância gigante. O programa foi lançado nesta quinta-feira com a assinatura da medida provisória que recria o Bolsa Família, numa cerimônia no Palácio do Planalto. Entre as novidades da nova versão do Bolsa Família está a manutenção do trabalhador formal de baixa renda no cadastro único. O programa, a partir desse lançamento, ele garante o direito à pessoa que está na situação de preencher os requisitos a ter o Bolsa Família, arranjou um emprego, assinou a carteira, ultrapassou o limite de mais de meio salário mínimo. Ele sai do Bolsa Família porque tem uma renda mais elevada, fruto desse emprego, desse trabalho, ou de um empreendimento. O Bolsa Família atenderá as famílias mais vulneráveis, mas possui algumas regras que condicionam o pagamento. As crianças devem frequentar as escolas e manter o calendário vacinal atualizado. Já as gestantes precisam fazer acompanhamento pré-natal regularmente para serem contempladas. O Bolsa Família não é só transferência de renda. O Bolsa Família é uma política de vida. Antes de retomar o programa, o governo federal fez um pente fino no cadastro único para verificar se os inscritos atendiam os requisitos e apresentavam informações verdadeiras.
O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, frisou que os dados apresentados ao governo são utilizados em pelo menos 12 programas de combate à fome e assistência social, como Minha Casa Minha Vida. O presidente Lula pediu veementemente que toda a sociedade ajude a fiscalizar o cadastro único e denuncie aqueles que agem de má fé. Ele também destacou que o Bolsa Família faz parte de uma série de ações do governo para retomar a geração de emprego e a economia do país. Esse Bolsa Família, ele é apenas um pedaço das coisas que nós temos que fazer. A gente não está prometendo que o Bolsa Família vai resolver todos os problemas da sociedade brasileira. É o primeiro prato de sopa, é o primeiro prato de feijão, é o primeiro copo de leite, é o primeiro pão, é o primeiro pedaço de carne. Mas, junto com isso, tem que vir uma política de crescimento econômico, de geração de empregos e de transferência de renda através do salário, que é o que importa para o trabalhador. E a economia brasileira cresceu 2,9% no ano passado. O setor de serviços e a indústria foram os responsáveis pelo resultado positivo, mas ficou abaixo dos 5% registrados em 2021. A repórter Jaqueline Fonseca volta com mais informações para a gente. O PIB subiu mais do que indicavam as primeiras previsões divulgadas no começo de 2022. É o segundo ano seguido que isso ocorre, mas desta vez o ritmo foi menor. Mesmo assim, em um ranking com o resultado já divulgado de 47 países, o Brasil ficou na 28ª posição, à frente de potências como Japão, Alemanha e os Estados Unidos. O Brasil é agora a 12ª maior economia do mundo. Já ocupamos o 7º lugar. No ano passado, a soma de todas as riquezas do país chegou a 9 trilhões e 900 bilhões de reais. O setor de serviços, que é responsável por 70% do produto interno bruto, foi o que mais cresceu, com destaque para os serviços às famílias e ao turismo, que recuperou os níveis de antes da pandemia. A indústria também subiu, mas a agropecuária caiu por causa de vários problemas, como o excesso de chuvas em alguns lugares e a seca em outros. A safra de soja, por exemplo, foi a mais prejudicada pela escassez de água e a taxa básica de juros, de 13,75%, já começou a mostrar que provoca consequências à atividade econômica. No último trimestre do ano, o PIB caiu 0,2%, o que evidencia, segundo os analistas de economia, que o país entrou em um ritmo mais lento. A expectativa é de fechar este ano com um crescimento de cerca de 1%. E o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, disse nesta quinta-feira que a estatal deixará de seguir a paridade internacional como único critério para definir os preços dos combustíveis. Segundo Prates, a Petrobras vai praticar preços competitivos de mercado conforme achar que tem que ser. Vamos conferir o que ele disse. Quando falamos de futuro, pensamos, obviamente, na necessidade de realizar uma transição energética justa. Vamos promover na Petrobras a transição energética que não deixa ninguém para trás. A transição energética não pode deixar a base da pirâmide mais pobre, enquanto uma minoria fica mais rica. Vamos sim buscar diversificação, mas de forma sólida e sustentável, sem deixar de lado negócios importantes para uma empresa de energia verticalizada, que no fim é sempre o objetivo de qualquer companhia que atua no nosso setor. Os negócios de energia eólica offshore, hidrogênio, por exemplo, são novas fronteiras que a Petrobras vai desbravar nos próximos anos. Prates indicou que a Petrobras deixará de seguir a paridade internacional como único critério para definir os preços dos combustíveis. A Petrobras vai praticar preços competitivos de mercado nacional, do mercado dela, conforme ela achar que tem que ser para garantir a sua fatia de mercado em cada lugar que ela estiver presente. As ações da Petrobras fecharam com perdas de mais de 2% nesta quinta-feira.
E agora vamos falar sobre saúde. Afinal, a Anvisa aprovou uma nova vacina contra a dengue. O imunizante de uma empresa japonesa é indicado para quem nunca teve contato com a doença. O registro de uma nova vacina contra a dengue foi autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O imunizante Qdenga, produzido pela empresa Takeda Pharma, é indicado para a população entre 4 e 60 anos. A aplicação é por via subcutânea, em esquema de 2 doses, com intervalo de 3 meses entre as aplicações. Essa vacina é indicada para quem nunca teve contato com a dengue. Esse é o diferencial, uma vez que o outro imunizante contra a dengue aprovado no país, o Dengvaxia, só pode ser aplicado em quem já teve a doença. No mês passado, a Comissão Técnica Nacional em Biossegurança confirmou a segurança da vacina Qdenga e aguardava o aval da Anvisa. Segundo a agência reguladora, o novo imunizante é composto por 4 diferentes sorotipos do vírus causador da dengue, o que garante uma ampla proteção contra a doença. A vacina Qdenga também foi avaliada pela Agência Sanitária Europeia, de quem também recebeu aprovação. A concessão do registro pela Anvisa permite a comercialização do produto no país, desde que mantidas as condições aprovadas. Mas o imunizante segue sujeito ao monitoramento de eventos adversos por meio de ações sobre a responsabilidade da própria empresa. No ano passado, foram registradas no Brasil mais de 1.000 mortes por complicações da dengue. E veja a seguir, incêndio atinge arranha-céu de 42 andares em construção em Hong Kong. E no Dia Mundial da Oração, a gente traz uma reportagem especial sobre a importância de conversar com Deus. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 8 horas 46 minutos pelo horário de Brasília e voltamos, é claro, com mais notícias para você. O presidente do Brasil e o líder da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tiveram uma conversa nesta quinta-feira. Nela, Lula deixou claro que quer mediar diálogos com a Rússia para pôr um fim à guerra. O presidente Lula reforçou nesta quinta-feira, durante uma conversa por vídeo com seu colega ucraniano Volodymyr Zelensky, sua proposta para que o Brasil participe de um eventual processo multinacional de diálogo para acabar com a guerra entre Moscou e Kiev. Reafirmei o desejo do Brasil de conversar com outros países e participar de qualquer iniciativa em torno da construção da paz e do diálogo. A guerra não pode interessar a ninguém, escreveu Lula no Twitter. A Ucrânia está em guerra com a vizinha Rússia desde que o presidente Vladimir Putin ordenou uma invasão em fevereiro do ano passado. Zelensky confirmou a conversa em um tweet, no qual indicou que ambos enfatizaram a importância de defender os princípios de soberania e integridade territorial dos países. Também falaram sobre os esforços diplomáticos para buscar o fim das hostilidades. Lula ressaltou que o Brasil defende a integridade territorial da Ucrânia, mas também busca reunir um grupo de nações capazes de conversar com ambos os lados do conflito para promover a paz, informou o Planalto em nota. O petista causou polêmica no ano passado ao afirmar que Zelensky era tão responsável quanto Putin pelo início da guerra. E o conflito no leste europeu tem desgastado as relações entre a Rússia e os Estados Unidos. O Kremlin afirmou nesta quinta que o governo americano ajudou a Ucrânia nesses últimos ataques com drones em suas bases militares. De acordo com o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, as ofensivas não poderiam ter sido executadas sem a ajuda de Washington. UAV attacks on facilities. Não há segredo de que há algum tempo Kiev realizou ataques com drones em instalações que servem de base para nossa aviação de longo alcance na região de Saratov e também na região de Ryazan. Sabemos que esses ataques nunca seriam possíveis na ausência de uma assistência muito profunda e sofisticada dos Estados Unidos aos militares ucranianos, incluindo a escolha de alvos, é claro, a provisão de inteligência e também alguma assistência técnica de outros tipos. O diplomata, que está em Genebra para falar no Conselho de Direitos Humanos da ONU e na Conferência sobre Desarmamento, disse que o crescente envolvimento dos Estados Unidos e da OTAN na Ucrânia pode levar a um confronto militar direto com consequências catastróficas.
No início de dezembro, o Ministério Russo da Defesa anunciou que drones ucranianos provocaram explosões em 2 aeródromos, incluindo um na base aérea de Engels, deixando 3 mortos. Kiev nunca reconheceu qualquer responsabilidade pelos ataques. E seguindo nos destaques internacionais, um incêndio de grandes proporções tomou conta da obra de um edifício de 42 andares em Hong Kong, na China. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas. Um arranha-céu em construção em Hong Kong pegou fogo na madrugada de sexta-feira, quinta-feira no Brasil, assustando moradores da antiga colônia do Império Britânico. A obra fica em Tsin Sha Tsui, um movimentado bairro comercial e turístico na orla portuária da cidade de Kowloon. De acordo com autoridades, o fogo alcançou o nível 4 de gravidade em uma escala de 5 pontos e seguia queimando horas depois de começar. A polícia afirmou que nenhuma vítima foi relatada e 130 moradores foram realocados. Centenas de espectadores se reuniram para ver a cena, mesmo com relatos de destroços caindo do edifício. O prédio de 42 andares foi anunciado como um ícone à beira do porto e deveria abrigar o histórico Mariners Club e um novo hotel. O Empire Group, responsável pelo empreendimento de 764 milhões de dólares, quase 4 bilhões de reais, ainda não comentou o caso. Começou no Panamá a Conferência Mundial dos Oceanos. O encontro reúne autoridades de diversos países para a elaboração de projetos para a conservação marítima. Durante a abertura da conferência, os Estados Unidos disseram que os países precisam se unir na busca pelo financiamento de ações. Já a União Europeia anunciou o lançamento de pacotes de ajuda. O enviado climático dos Estados Unidos, John Kerry, afirmou que a crise climática e a crise dos oceanos são a mesma coisa, em um alerta global enviado na abertura da Conferência Mundial dos Oceanos no Panamá. A missão agora é levar mais a sério, nos unir, dobrar a aposta, acelerar o ritmo, implementar projetos reais e conseguir dinheiro de verdade, que nos permita aumentar ainda mais a ambição global, responsabilizar a todos e construir a segurança para o futuro que nossos cidadãos exigem e têm o direito de fazer. Mais cedo, a União Europeia anunciou que vai destinar mais de 800 milhões de euros, cerca de 4,4 bilhões de reais, para programas de proteção marinha em 2023. Em um comunicado, o bloco indicou que 320 milhões de euros, mais de 1,7 bilhão de reais, vão para pesquisas oceânicas para proteger a biodiversidade marinha e abordar os impactos da mudança climática no oceano. Outros 250 milhões de euros, em torno de 1,3 bilhão de reais, têm como destino a renovação da constelação de satélites com o lançamento do Sentinel-1C, que vai ser fundamental para continuar a observação em tempo real dos icebergs e do derretimento do gelo no Ártico. Hoje, dia 3 de março, é comemorado o Dia Mundial da Oração. Uma data especial para lembrar a importância de sempre ter esse contato com Deus, tanto na busca por orientações, quanto para simplesmente agradecer. A repórter Bruna de Jaimo preparou para a gente uma reportagem especial sobre o poder da oração. Vamos assistir. Braços abertos e olhos fechados. Orar é um ato que parte do interior do coração para conversar com Deus. Em grupo ou sozinho, a conversa aproxima quem busca agradecer pelas coisas boas alcançadas e também quem pede orientação para os seus problemas. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Tiago, capítulo 5, versículo 13. A oração, ela é muito mais, entenda, ela não é um monólogo, ela é um diálogo. Você fala com Deus, Deus fala com você. A oração traz confiança. A confiança, a segurança não é fruto do acaso, é fruto da comunhão com Deus. À medida que você passa a ter essa comunhão, essa vontade de conversar, entendendo que Ele é seu amigo, Ele é seu pai, você começa a bater, não aquela coisa só formal, um bate-papo com Deus, você vai crescer muito, muito. Coloque isso, Deus não tem privilegiados, tem homens, mulheres que buscam a presença de Deus. Mas não é só a questão da religião. Estudos científicos já comprovaram os efeitos da oração no cérebro das pessoas. Quando você faz a oração, essa fé faz com que você acredite que algo bom vai acontecer. Você está controlando sua mente. Você está utilizando a região frontal do cérebro, manipulando a região temporal do cérebro. Esse está o segredo.
Então, é muito bom ter fé. Imagina aquela pessoa que não tem fé, não ora e não consegue manipular as regiões do cérebro. Durante a oração, uma descarga grande de neurotransmissores é liberada no cérebro, incluindo dopamina, que é a substância responsável pela sensação de prazer, a serotonina, que reduz o estresse, e a neuropinefrina, que ativa a resposta de luta. Só quem ora todo dia sabe desse poder. É um tudo, né? A oração é um ato de fé, né? De conversar, de falar com Deus, né? Acho que a oração é o principal na vida do cristão. É tudo na minha vida, quer dizer, na vida de todos os cristãos, né? Sem a oração você não pode sobreviver, não pode viver. E a oração tem mesmo poder. Pesquisas mostram que quem tem fé vive 25% a mais do que os descrentes. Um dos motivos é que a oração pode influenciar, inclusive, a capacidade do organismo de enfrentar doenças. Tem pessoas que precisam muito. Eu chamo de terapia gratuita. E tem uma importância tão grande que tem até um dia no ano para ser lembrada. A data começou a ser celebrada no século XIX por mulheres cristãs dos Estados Unidos e do Canadá. E desde então ela é comemorada em mais de 170 países, na primeira sexta-feira do mês de março. Mas a oração é muito mais do que só dizer palavras, é agir verdadeiramente. Você doa o seu tempo, o seu momento. Estamos andando com Jesus, mas não damos a Jesus a devida atenção. Nós devemos dar a Jesus a devida atenção. Lembrando que Ele é Senhor, entenda, Ele é amigo, mas Ele é Deus. Se Ele é Deus, nós temos que adorá-lo também. Temos que ter o nosso momento de comunhão com Ele. Mas, independente da data, a oração deve ser feita todos os dias. E esse hábito precisa começar desde cedo. É importante os pais plantarem a semente na criança e continuar regando durante toda a vida. Já fez sua oração hoje? São 8h55. Não esqueça de reservar ali um tempinho para conversar com Deus. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações. E à 13h, eu e ela estaremos aqui esperando por você. Até lá!